Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Assista esse nosso vídeo até o final, que nós iremos compartilhar com vocês uma abençoada instrução com o tema Jesus, o melhor professor do mundo. E nesta nossa reflexão estaremos estudando um breve e significativo resumo sobre o apóstolo Pedro. E desde já, eu gostaria de te convidar a inscrever no canal, a curtir e a compartilhar esta reflexão. E tenha certeza que o nosso bom Deus, Ele irá falar grandemente ao seu coração. Meus irmãos, temos algumas observações sobre Pedro. O apóstolo Pedro, ele era conhecido pela sua impulsividade. Pedro, meus irmãos, ele por muitas das vezes agia sem pensar. Um exemplo disso foi na vez em que ele cortou a orelha de um soldado romano, exatamente no momento da prisão de Jesus. Fato relatado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Pedro, meus irmãos, foi aquele discípulo que muito se gabava de convertido. Mas nas primeiras provocações, nas primeiras provações, provou sim que tinha muito em que aprender. E qual de nós podemos nos dizer, estou pronto? Qual de nós podemos nos gabar, estou preparado? Qual de nós, meus irmãos, ainda não temos em muito o que se aprender sobre o Evangelho de Jesus? Muitos relatam que Pedro afundou ao caminhar no mar. Mas qual de nós nunca caiu? Meus irmãos, qual de nós nunca errou? Ou mesmo, qual de nós, em meio à nossa caminhada cristã, nunca falhou? Nessa passagem em que Pedro afunda no mar, o texto bíblico diz desta maneira: e Pedro, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Eu preciso te perguntar, meu irmão, na hora da tempestade, na hora do problema, por quem temos clamado? A quem temos buscado? Nessa passagem, aprendemos que é bem verdade que Pedro ele afunda, mas com certeza ele foi, somente ele, teve a experiência, somente Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas. Eu trago, através dessa nossa reflexão, que o nosso Deus, meus irmãos, estará elevando irmãos. O nosso Deus estará elevando irmãs a um nível extraordinário, extraordinário de intimidade e de incontáveis experiências. Se prepare, meus irmãos, esteja preparada, minha irmã. Vem promoção, vem mudança de nível espiritual para a sua vida. Nós aprendemos também que haverão instantes em nossas vidas que até andaremos sobre as águas turvas, caminharemos sim sobre as tempestades que surgirão em nossas vidas, mas que, nestes momentos, nunca venhamos a parar. Meus irmãos, há horas mais difíceis, nas horas mais difíceis, nos momentos mais complicados, nunca se permita ficar parado, ou mesmo ficar olhando para a dimensão do problema, desse problema que tem se apresentado diante de nós. Nem muito menos para a sua própria condição, seja ela de conhecimento, seja a sua condição ministerial, ou seja ela até mesmo financeira. A nossa Bíblia, ela vai nos ensinar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 em diante, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Meus irmãos, parecia até difícil, meus amados, parecia até impossível, mas o nosso Deus, Ele estará te usando para algo surpreendente e novo. Meus irmãos, nós aprendemos com Pedro que quem fica prestando atenção na sua própria capacidade, quem atenta em muito para as suas forças, deixa de atentar para o infinito poder invencível de Cristo Jesus, do nosso Deus. E assim, desse jeito, acaba parando a sua caminhada e assim, por final, termina afundando. Meus irmãos, a água parada atrai insetos e cria bicho. E você não é água parada, e muito menos recipiente para bicho. Está difícil?
se mova. Surgiu tempestades, não fique parado. Este tempo difícil, ele não vai te paralisar. Meus irmãos, dentre tantas lições que temos com o apóstolo Pedro, nós podemos extrair e aprender que, ainda que venhamos a falhar, não venhamos e não nos permitamos a parar em meio à nossa jornada cristã. Ainda que estejamos aparentemente sós, porém, nunca estaremos abandonados por Cristo, nem muito menos nos permitamos deixar a Deus, abandonar a Cristo. Amém? O livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15 diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, Deus não esqueceu de nós. Pedro, meus irmãos, ele era o discípulo que reconhecia as suas falhas e as suas necessidades. Mas quando abria a sua boca para falar de Jesus, em sua primeira pregação, agregaram-se quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Meus amados, eu aprendo com a vida de Pedro que o mesmo Deus que nos permite ser impulsivo, o mesmo Deus que compreende Pedro o ter negado e até um dia afundar, é o mesmo Deus que nos exalta. E assim como foi com Pedro, que tinha tudo para desistir e parar de vez em sua primeira pregação, depois que ele se converteu, ganhou quase 3.000 almas. Meus irmãos, a pergunta que nos fazemos aqui é: vamos parar ou vamos continuar? Vamos continuar falando de Jesus? Vamos continuar pregando Jesus, ainda que o mundo pregue outras coisas? Vamos continuar louvando o nome de Jesus? Ou vamos nos deixar ser paralisados pelo mundo? Eu trago nesta simples reflexão a palavra de Deus ao seu coração. Não desista, não se permita parar. Creia, o nosso Deus, ele ainda vai te usar para uma grande obra. E tudo isso para que o bom nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Meus amados, eu quero declarar sobre as nossas vidas, assim como foi sobre o ministério do apóstolo Pedro, um homem comum e simples, no entanto, com diversas experiências com Deus. Experiências essas que o proporcionou uma rígida e inabalável fé no Deus vivo, que o transformou de fato em um verdadeiro pescador de homens. Meus irmãos, que depois dessa nossa ministração, a sua vida tenha uma guinada, que o nosso ministério e a nossa carreira tenha um avanço extraordinário em Deus. E creia que a partir de hoje seremos conhecidos, assim tal como Pedro foi conhecido, um pescador de homens, um grande e poderoso ganhador de almas para Cristo Jesus. Amém? Meus amigos, guardem este breve ensino em seu coração. E meus irmãos, querem aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus? Assista o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, A Palavra de Deus Cura 3395, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Meus irmãos, nas descrições do nosso vídeo estarei deixando um link onde você poderá realizar suas compras online através do Instagram, digitando @achadapromocal_babi, @achadapromocal_babi, e pelo site magazinevocê.com.br/Magazine Bárbara Moita, ok? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.